Olá, meus amados irmãos, eu sou a Rosana Severiano, serva do grupo de oração Rainha dos Apóstolos, que se reúne na paróquia Santo Antônio de Guarulhos. E nessa noite, o Senhor quer falar muito forte em nosso coração em relação ao nosso testemunho de vida, de como nós temos andado, temos agido nesse tempo tão forte que nós estamos vivendo, em dificuldades, tantos acontecimentos diante dessa pandemia, E nesse tempo, o nosso testemunho, ele falará muito mais do que muitas palavras no qual nós dissemos nesse tempo. Então, nesse tempo difícil que nós estamos enfrentando, é necessário a gente agir com sabedoria. E é isso que as cartas de São Tiago falará para nós, nos dará caminhos e dicas de como agir com sabedoria nos tempos de crises que às vezes a gente enfrenta, no momento de dificuldades que passamos. E durante o dia a dia é necessário a gente ter essa sabedoria para ser um testemunho de pessoas virtuosas diante dos homens. Então eu convido a você já para abrir as cartas de São Tiago, no capítulo 3, a partir do versículo 13 ao 18, que nos diz assim: quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre com um bom proceder as suas obras, repassada de doçura e sabedoria. Mas se tendes no coração um ciúme amargo e gosto pelas contendas, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é uma sabedoria terrena, humana e diabólica. Onde houver ciúme e contenda, ali também há perturbação em toda espécie de vício. A sabedoria, porém, ela vem de cima. É primeiramente pura, depois pacífica, condescendente, conciliadora, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade nem fingimento. E o fruto da justiça semeia-se na paz para aqueles que praticam a paz. E as cartas de São Tiago, elas são cartas que sempre dão um conselho para a nossa vida moral. Ela traz sempre a parte da piedade, a justiça, a caridade, um verdadeiro guia de virtude para nós cristãos, para aqueles que querem caminhar no caminho do Senhor, fazendo a tua vontade, obedecendo. E são cartas realmente que enriquecem a nossa vida espiritual. E nessa noite de hoje, o Senhor quer falar para nós essa verdadeira sabedoria. E a gente precisa parar, olhar para nós, principalmente para o nosso coração, para o nosso modo de vida e perceber: eu tenho andado com sabedoria? Não tenho agido com sabedoria? Eu tenho procedido como uma pessoa inteligente nas minhas ações, no meu proceder? Como que eu tenho vivido? Como são as minhas ações principalmente dos momentos de dificuldades, que exige de nós um bom testemunho? Como que eu tenho enfrentado, nesses tempos? E nós temos no tempo, no qual as nossas emoções têm andado muito abaladas, Tem pessoas que têm perdido entes queridos, tem pessoas que diante das preocupações da vida, que tem sido mesmo grande, das incertezas nesse tempo. Como que nós temos agido nesse tempo? Então, deixando as nossas emoções controlarem, principalmente se estiverem agitadas, diante da ira, vivendo as brigas aqui como são direcionadas, brigas, contentas, vivendo ciúmes um do outro. Nós estamos num tempo riquíssimo também, gente. Não é só olhar como um tempo mau, mas vamos tentar olhar ele também como um tempo bom. Um tempo no qual nós estamos mais próximos da nossa família, da nossa casa. Podemos olhar mais de perto aquilo que precisa ser consertado, reconciliado. Então, que a gente possa aproveitar esse tempo com sabedoria.
E a gente percebe que a Bíblia é aquela que sempre nos dá caminhos para vivenciar, né, uma vida, porque o projeto de Deus é isso, é uma vida de felicidade, de paz, e a Bíblia nos dá caminhos para a gente vivenciar essa vida, principalmente uma vida com sabedoria. E a gente percebe que as pessoas, né, que viveram uma vida de sabedoria foram pessoas abençoadas em Deus, tiveram progresso também de uma vida espiritual profunda, porque foram aqueles que souberam obedecer e fazer a vontade de Deus. É uma pessoa que obedece a Deus, uma pessoa que é sábia, quer viver uma vida de sabedoria. Então aqui o versículo já inicia, né, versículo 13, já falando para a gente: mostre um bom proceder e suas obras repassadas com doçura e sabedoria. E como nós estamos enfrentando, como que nós estamos vivendo, como estão sendo as suas ações nesse tempo. É necessário a gente, né, olhar e observar. Eu tenho sido pacífica, aqui foi falando, direcionando esses caminhos para a gente. Tenho sido conciliadora, principalmente na minha casa, na minha família, quando a gente vê um discutindo, a gente somos aqueles que acalma a tempestade daqueles corações, são aquelas pessoas que provocam contendas, brigas, as fofocas. É necessário a gente parar para a gente ver. Hoje o Senhor quer chamar a nossa atenção. Meu filho, minha filha, seja uma pessoa pacífica, conciliadora. Se aquele te magoou, falou algo que você não gostou, viva essa conciliação, se abra-se ao perdão. Se você viver isso, é uma pessoa que é sábia, são caminhos de sabedoria. Aqui a palavra fala também cheia de misericórdia, compadecer com a dor do outro, saber esperar o tempo do outro. Né? São tempos também que a gente vê, né? Já sabe da qualidade, mas a gente tem o vício de sempre olhar os defeitos do outro, não agimos com misericórdia, são rápidos para julgar. Então, né, Deus pede isso para mim e para você nessa noite. Minha irmã, vamos lá, viva com o coração cheio de misericórdia, se esvazie desse ciúme, dessas contendas, porque o que a palavra fala indo ali também, a perturbação em todas as espécies de vícios, e essa sabedoria ela não vem do céu, são terrenas, quando a gente é movida a agir diante dos nossos ciúmes, das nossas contendas, né, desse espírito de brigas. Então não podemos viver isso, né? Nós precisamos ser árvores de frutos bons. Deus precisa que levante os cristãos que dê testemunho autêntico nesse tempo. E é uma oportunidade, nós temos essa oportunidade de dar esse testemunho, já que a gente estamos na nossa própria casa. Muitos ainda vivem esse isolamento. Alguns já estão indo trabalhar. Então dá esse testemunho de pessoas renovadas, transformadas. Para o seu trabalho, você que está saindo para trabalhar, mas você que está em casa, não, dê testemunho autêntico. Hoje o mundo grita por pessoas realmente virtuosas, pessoas que dão testemunho de Deus. Às vezes, me desculpe, meus irmãos, de falar isso, mas às vezes a gente dá um contra-testemunho. E às vezes, né, são até julgados pelos nossos familiares. Nossa, você que vive na igreja, vivendo essa briga, não sabe dar o seu perdão, não é uma pessoa pacificadora. Então, meu irmão, que nessa noite você decida, peça a graça desse Espírito Santo de Deus. Olha como fala o versículo 17, a sabedoria, porém, vem de cima, ou seja, é necessário a gente clamar de Deus do alto, não é de nós mesmos. Quando agimos de nós mesmos, é sabedoria terrena. Se você não sabe o que fazer, como se comportar, fala: Senhor, né, me dê sabedoria, o que o Senhor faria no meu lugar? Peça, o Senhor está sempre de ouvidos atentos, próximo de nós,
para atender os nossos pedidos. Então peça mesmo, se te falta sabedoria, se você tem vivido nesse tempo, né, ciúmes, contendas, isso tem vivido uma casa perturbada, né? Muitos têm afogados no vício porque não vê o amor, não vê um testemunho de virtude, de pessoas, né, de caridade. E Deus quer isso de cada um de nós. E eu vou falar um pouco com vocês rapidamente sobre as características. Meu Deus, mas de como? Como agir? Olha só, vê se você se identifica com isso. Uma pessoa inteligente, ela tem compreensão. Ela é uma pessoa aberta às coisas de Deus, aos ensinamentos. E ela sabe usar aquilo que aprende. Você tem todos os ensinamentos, às vezes você está aqui toda terça-feira, ou toda quarta-feira, ou todos os dias de missa diária, ouvindo da palavra de Deus, os ensinamentos, seus mandamentos, e você tem usado, ou seja, tem praticado tudo aquilo que você tem aprendido de Deus. Então, não se culpe, se você antes estava vivendo realmente com sabedorias terrenas, com a sua própria vontade, com seus egoísmos, olhando só para as suas preocupações, hoje é tempo de voltar. Hoje é tempo de olhar para você e falar assim, Senhor, eu quero retornar. Dá-me a graça, dá-me a sabedoria, Senhor, de vivenciar essa inteligência, praticar os seus mandamentos. Então é isso. E quem ama a Deus e obedece, está no caminho de adquirir sabedoria. Olha que profundo isso. Então você que ama a Deus e obedece, nossa, você já está no caminho de uma pessoa inteligente que pratica aquilo que aprende. Olha que maravilha. Então é necessário a gente clamar todos os dias, meus irmãos, o Espírito Santo, para que a gente possa agir com sabedoria, com inteligência, praticando tudo aquilo que o Senhor nos direciona a fazer. Às vezes temamos, queremos fazer tudo do nosso jeito, sabemos, o Senhor até às vezes, né, fala em nossa consciência, não vai por aí, se cala, silencia, e você insiste ainda a agir pelos teus impulsos, ou seja, falta de sabedoria. E uma pessoa sábia é aquela que pede desculpa quando erra, reconhece o seu erro, tem uma vida de humildade. Às vezes, nós que temos no caminho do Senhor, a gente tem esse desejo de sempre acertar. Mas nós não vamos acertar sempre. Às vezes erramos mais do que acertamos. Mas ter essa humildade de pedir, reconhecer e clamar essa ajuda de Deus. Ele não nos deixou só, gente. Nós temos o Paráclito, o Espírito Santo de Deus, para vir nos auxiliar, que Ele venha auxílio às nossas fraquezas, naquilo que a gente não consegue fazer. O Espírito Santo vem nosso auxílio, então peça, vem Espírito Santo, me ajuda na minha caminhada, me ajuda a ser mais humilde, a reconhecer, a não ser mais egoísta. Porque uma pessoa de sabedoria ela não é egoísta, ela não olha só para si, ela olha para todos. Cresce no momento de crise. Então nós estamos num tempo que é o mundo inteiro, não é só você que tem vivido dificuldade, não olhe só para você, é o mundo inteiro está em crise. Então aproveita esse tempo para viver um crescimento em tua vida familiar. Às vezes não dá muito na financeira, gente, mas dá numa vida familiar, na sua vida interior, sua vida com Deus. Aproveita esse tempo. Procure livros espirituais, procure ler mais a palavra de Deus, procure estar mais próximo do Senhor, da tua família, da tua casa. É um tempo que o Senhor nos deu para nos reconstruir, para nos tornar fortes, fortalecidos. Famílias em Deus fortalecida, cristão fortalecido, para quando a gente poder estar tudo liberado, a gente ser testemunho autêntico do Senhor. E como que você vai conseguir isso? Se alimentando, fortalecendo nesse tempo. Não só com olhar nas dificuldades, nos problemas, no seu eu, no seu mundinho, nas limitações do outro, não. Aquele que é de sabedoria, ele sabe perdoar, ele pede desculpa quando erra, né? Dos erros, cria na vida uma nova oportunidade de fazer diferente.
né? Aprende até com as suas limitações. Não, errei aqui, agora é tempo de voltar. Não, eu vou. Porque a pessoa sábia é aquela pessoa persistente que persevera, cai, levanta. E Jesus nos ensinou, ele caiu 3 vezes. No momento dele de dificuldade, de dor. Ele caiu, mas ele levantou. É um ensinamento para mim e para você, que a gente não pode parar, né? Nas nossas quedas, nas nossas dores, nas nossas dificuldades, não. Temos que erguer, levantar, ir para frente. E se você levanta e segue adiante com os olhares para o céu, você é uma pessoa sábia. Porque você sabe voltar o teu olhar para o alto, de onde vem a sabedoria, a inteligência, né? Um novo recomeçar na tua vida. Então eu quero pedir a Deus, ao Espírito Santo de Deus, que possa vir em nosso auxílio nessa noite, né? Dar essa graça, porque as pessoas que vivem a sabedoria, ela vive um amor genuíno, né? Um amor a Deus, o amor ao próximo, o amor a ti mesmo, vive o amor. É isso que a carta de São Paulo quer nos direcionar, a viver essa piedade, a viver essa justiça e a viver essa caridade, o amor sincero. E quem é movido pela sabedoria é movido pelo amor. O amor é quem é Deus, é guiado por Deus. E quem se deixa guiar por Deus, nossa, viverá uma vida de felicidade, uma vida de paz que aqui termina. O fruto da justiça semeia-se na paz para aqueles que praticam a paz. Então, se você vai praticar paz, você só vai receber realmente paz. Paz não significa ter uma vida tranquila. É na agitada, nesse momento de crise de que a gente está enfrentando, mas ter um coração em paz, de que na certeza que você não está sozinho. Você tem um Deus que está contigo, isso te traz paz. Um Deus que providenciará todas as coisas para você, isso te trará paz. Então vamos pedir a Deus, né? A graça mesmo de, nessa noite, a gente receber de Deus esse grande dom, o dom da sabedoria, o dom da inteligência, de praticar tudo aquilo que o Senhor nos direcionou nessa noite. Obrigada, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor nos direcionou. Então eu te entrego agora todo o nosso coração. Retire de nós, Senhor, tudo aquilo que impede da gente viver uma vida de sabedoria. Aqui a palavra nomeou alguns, o ciúme, as brigas, contentas. Que tira e rouba a paz que o Senhor nos dá, a paz em família, a nossa paz interior. Porque se vivemos o ciúme, nós não vivemos em paz. Se vivemos a briga, nós vivemos em paz, porque ciúme a gente sempre quer do outro, isso perturba o nosso coração. Então peço, Senhor, venha sobre nós agora. Tu que é um Deus que nos ama, tem paciência conosco, não quer nos perder. E sempre traga um ensinamento para nos levar para os teus caminhos. E nós acreditamos, Senhor, no teu amor, nós acreditamos nos teus cuidados. E sabemos que o Senhor está sempre de ouvidos atentos para nós. E nessa noite nós te pedimos, Senhor, dai-nos a sabedoria, Senhor. É isso que nós te pedimos. A sabedoria de enfrentar esse tempo, a sabedoria de vivenciarmos em família. Dai-nos a graça, Senhor, de sermos construtores da paz, sermos testemunhos autênticos daqueles cristãos que amam verdadeiramente a Deus, ao próximo e a nós mesmos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.